Patriota e sempre focado em um país melhor, o cantor Gustavo Lima, que surge como possível candidato da extrema-direita em 2026, deixou de votar e não justificou a ausência nos dois últimos turnos das eleições municipais de 2024, sendo que em 2022 votou apenas no segundo turno. Vocês sabem que eu estava sendo irônica quando chamei ele de patriota e focado em um país melhor, né? Mas enfim, a gente já sabe em quem ele votou. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que o cara que está sendo colocado aí, como apareceu nas últimas pesquisas, como o maior adversário do Lula, é, não, cometeu crimes eleitorais? É isso? Ele não foi votar, né? Porque e deve a justiça eleitoral, porque isso é um ponto importante. Como é que você se diz uma pessoa que luta por um país melhor, que quer um país melhor, mas você simplesmente não vai votar, não vai para a votação? Que ponto de país melhor é esse? Como é que você melhora um país se você simplesmente ignora as eleições? E aí é essa pessoa do Gustavo Lima, inclusive. Eu acho que super justificaria, super valeria a pena a pessoa dizer assim, não, mas eu estava trabalhando em outro lugar. Então, você se preocuparia em ir lá justificar o voto, né? Poxa, eu sou muito patriota, eu defendo muito meu país, eu não consegui votar, vou lá justificar meu voto porque eu quero ficar legal, eu quero ficar totalmente adplente com a justiça eleitoral, certo? É isso que todo mundo faria. Não foi isso que o Gustavo Lima fez, ele simplesmente deixou para lá, porque ele sequer justificou. E aí cabe a pergunta, qual é a preocupação do Gustavo Lima? Qual é a real preocupação do Gustavo Lima? Eu não consigo falar isso sem sorrir, gente, com o país. Tem alguma preocupação do Gustavo Lima com o país? A pessoa não vai sequer sair da sua casa, sequer pensa ali em justificar que hoje, inclusive, você pode fazer pelo aplicativo do TRE. Tem alguma justificativa? E aí eu vou te pedir, por favor, se eu tiver para colocar assim a matéria da CNN, inclusive surpreendeu, tá? Porque essa matéria saiu na CNN. Eu estava imaginando até que a CNN estava puxando um pouquinho ali para o lado. Eita, vou até ficar calada. Não, vamos lá. A CNN já traz, né, que cotado para presidente de 2026, o Gustavo Lima, ele deve, né, ele está ali inadimplente com a justiça eleitoral, porque justamente, descendo um pouquinho a matéria, o nome dele, né, Nivaldo Batista Lima, que é o nome de batismo, não compareceu às urnas nas eleições, né, no primeiro turno em 2022. Detalhe, ele foi para o segundo turno em 2022. A gente vai perguntar quem será que o Gustavo Lima votou. Então, o pessoal que está aqui ao vivo no chat, coloca aí quem vocês acham que o Gustavo Lima votou em 2022 no segundo turno. E o pessoal que depois vai assistir esse corte, depois coloca aí nos comentários também quem será que o Gustavo Lima votou em 2022, que ele só foi no segundo turno para a eleição, né, de presidente ali em 2022. E agora, em 2024, ele não foi votar em ninguém nas eleições municipais, né? Ele tem residência em Goiás, né, ali na região, certamente ele votaria em Goiânia, mas ele não foi votar. E aí o cantor não justificou a ausência nem em nenhum dos pleitos e deve o valor de R$10,53, porque vale lembrar que a ausência não justificada, a pessoa paga um valor de R$3,51 para justificar ali a ausência, para fazer a regularização. Então, ao todo, ele deve R$10,53. A gente está aqui já até fazendo uma ajuda para o Gustavo Lima, né? Se ele quiser se candidatar entrar em algum partido, se candidatar à presidência em 2023, ele precisa, então, regularizar o débito dele com a Justiça Eleitoral. Gente, eu estou levando isso na brincadeira, porque não tem como levar de outra forma. Mas agora, falando muito sério... Mas eu admito que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu estava achando que ia ser uma coisa muito mais séria, sabe? Para deixar ele de fora. Não, isso aí ele paga essa multa e já se candidata. Claro, mas ele vai pagar. A questão é que a gente talvez não saiba se vale a pena para ele se candidatar. Porque aí tem uma questão mais séria, né? Aí tem um desdobramento. Porque o Gustavo Lima, ele surge como nome para a direita? Porque a direita está desesperada. Exatamente por isso. Inclusive, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo que mostra que o Gustavo Lima se posicionando ali na pesquisa, ele é o único que chega perto do presidente Lula
E por isso, inclusive, ele vai agradecer aos fãs, etc. e tal, que votam nele. Eu vou te pedir para trazer esse vídeo, por favor, do resultado da pesquisa nessa semana. Pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, mostra que o presidente Lula lidera em todos os cenários eleitorais na disputa à presidência em 26. O adversário mais competitivo para o petista no segundo turno é o cantor Gustavo Lima, que aparece com 35% contra 41% do presidente. Em outros cenários, com nomes da direita, Lula registrou cerca de 10 pontos percentuais à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do coach Pablo Marçal e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A rejeição do petista, no entanto, é de 49%. O ex-presidente Bolsonaro não foi testado por estar inelegível. Aleluia, aleluia, até que enfim, né? Isso era algo que as pesquisas já deveriam estar fazendo faz tempo, que é deixar ele de fora, né? Exatamente. E aí, sem o Bolsonaro no páreo, ninguém mais encosta em Lula. Daí surgem nomes que podem ser qualquer nome. Mas para o Gustavo Lima, sair da vida dele de cantor para entrar na política pode custar muito caro. Inclusive, eu assisti uma entrevista do Nicolas Ferreira falando sobre isso. E não, eu não vou trazer para vocês, porque eu acho que ninguém precisa mergulhar nesse vale que eu mergulhei. Mas eu vou falar logo mais do que o Nicolas Ferreira analisou sobre o Gustavo Lima. Antes, a gente vai ver o Gustavo Lima agradecendo essa intenção de voto que ele teve nessa pesquisa. Por favor, Sofia. Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui para deixar um grande abraço para todo mundo e dizer que eu estou muito feliz. Hoje de manhã foi publicada uma pesquisa do Instituto Genial Quest e eu confesso a vocês que eu não esperava por um resultado desse agora, já que o Brasil tem tantos nomes que eu gosto e respeito. Já que vejo o Instituto Sério, que foi o que mais acertou as pesquisas nas últimas eleições, eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham, uma única coisa: só Deus, só Ele lá pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer para vocês que eu estou aqui ouvindo vocês, independente de qualquer coisa. Tá? O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil. Acho que a parte mais difícil da minha vida foi sair de onde eu saí e chegar até aqui. E de onde eu saí existem milhões. De toda forma, a mim me importa. Nossa história está começando agora. Viva o Brasil, vamos com tudo. Que Deus nos abençoe. Então, bebê. Ai, 1 minuto de silêncio, mas vamos lá. Por que você faz isso comigo, Dai? Olha, que eu não trouxe Nicolas Ferreira, mas dessa vez eu vou concordar. Não com o Nicolas Ferreira, não, mas com a estratégia da direita, uma estratégia inteligente. O Bolsonaro está inelegível, dificilmente ele vai estar apto para disputar 2026, por mais que a gente veja aí uma manobra que a gente já falou aqui, para que ele saia da lei da ficha limpa, que a lei da ficha limpa deixe de ter 8 anos, tenha 2, e por assim ele fique apto para esse pleito. No entanto, eu acho extremamente difícil que isso venha acontecer. Dito isso, na entrevista, por exemplo, que o Nicolas Ferreira dá, eu não me engano, foi a Metrópole, gente, mas está aí disponível no YouTube. Ele fala sobre o Gustavo Lima, fala que é muito bom, né, ter essa quantidade de pessoas pensando no Gustavo Lima, que é um nome muito bom, e que ele vê as pessoas, às vezes, questionando que o Gustavo Lima já tem uma carreira consolidada na música, por que vai se aventurar na política? Meio que dizendo assim, porque a política é algo, né, visto como negativo. No entanto, é exatamente isso. O Gustavo Lima tem uma carreira na música e se aventurar na política vai fazer com que ele tenha muitas informações ali expostas. Inclusive, todas as relações dele com aquelas prefeituras, que são denúncias antigas e que a gente vai falar muitas vezes aqui. Gustavo Lima, ele tem um estilo de vida, ele tem toda uma estrutura ali que ele mantém, que será que é interessante para ele ter as contas devastadas, ter a oposição ali no pé? Será que é interessante para ele deixar de fazer show milionário em muitos municípios? Eu acho muito difícil que seja. Na minha visão, isso é uma estratégia meio cortina de fumaça. Você entrega um nome que tecnicamente sirva para depois desse nome apoiar algum outro candidato que certamente vai sair, e aí, infelizmente, eu vou acreditar que o nome pode ser, por exemplo, um Pablo Marçal da vida, e aí você pega esse nome que está tecnicamente forte ali nas pesquisas,
e bota ele por trás, né, do Pablo Marçal ali, por exemplo, ele vai conseguir fazer uma dinâmica de acoplar alguns votos. No entanto, é uma estratégia bastante perigosa. A direita está sem nome e, infelizmente, eu não vejo a esquerda se articulando para fortalecer os seus nomes. Eu acho que esse seria um momento muito interessante para a gente fortalecer os nomes, e ainda tem inserções muito tímidas, né? Está tudo muito tranquilo ali em volta do presidente Lula, sem um outro nome de ponta saindo, e eu acho que a esquerda poderia se mobilizar para um outro nome também. Não é dividir, às vezes é ter uma segunda opção, e depois, quem sabe, ficar numa só, como a gente vê que a direita faz muito. É isso, Sofia. A gente tem aí o Gustavo Lima, que nunca se preocupou com a sociedade, agora dizendo, temos jeito, nosso Brasil tem jeito. Olha, Dai, vamos lá. Muita coisa para dizer sobre isso. Eu acho que, assim, tratar o Gustavo Lima como uma cortina de fumaça, eu até acho que ele pode ter surgido aí como uma cortina de fumaça. Mais especificamente, uma cortina de fumaça para blindar o Caiado, porque o Gustavo Lima lançou a candidatura dele, o Caiado lançou logo em seguida, e é o que se esperaria que quando o Caiado lançasse a candidatura ele fosse triturado pela extrema-direita por deslealdade ao Bolsonaro, etc, etc. E ninguém percebeu o Caiado lançando sua pré-candidatura porque estava todo mundo falando do Gustavo Lima. Então, acho que ele entrou como uma cortina de fumaça nesse sentido. Só que eu acho que a função dele como cortina de fumaça teria acabado ali. O fato dele estar continuando com essa história, eu acho que daí é porque a cortina de fumaça virou balão de ensaio. É sério. O que é um balão de ensaio, gente? Balão de ensaio, você vai lá, lança um nome, uma notícia, uma proposta, um projeto e tal, e fica esperando ver qual que vai ser a reação da opinião pública. Eles provavelmente viram, putz, não é que esse cara é viável mesmo? E daí eu não duvido que agora vá a sério. Eu não duvido que agora vá a sério, especialmente depois dessa última pesquisa mostrando que ele é o que tem mais chances de vencer o Lula. Eu acho que existe uma chance bem real dele ir a sério. O que você está falando aí de que ele vai passar por uma devassa, eu acho que você está corretíssimo e, aliás, foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro estava lá na boa, na dele, fazendo rachadinha, ninguém nem percebia. Agora ele está à beira da prisão. E isso é uma coisa que ele mesmo, o próprio Bolsonaro, já chegou a falar sobre isso, sobre como, putz, virar presidente não foi uma boa, chamamos a atenção demais para nós. Então, eu acho que sim, é um risco bem real esse. Mas, enfim, vamos ver. Eu acho que assim, a gente está num momento de bastante incerteza com relação a isso. Pois é, a gente tem. O pessoal tá falando aqui, é o vai que cola, assim, a gente chama aqui no Nordeste de jogar o barro na parede, né? Se pegar, pegou. A gente tem alguns aqui no cenários. Paraná a gente fala que é jogar o verde para colher maduro. Também, tem esse também. A gente tem vários cenários aí, mas nenhum deles, inclusive, pensando na direita, é um cenário positivo para a gente. Então, a lógica é fortalecer realmente os nomes da esquerda, para ver se a gente consegue uma unidade aí, quem sabe, né, um fortalecimento através do Lula. É isso. Exato. E daí, só para encerrar, já que a gente está falando de possível crime eleitoral do Gustavo Lima, eu acho que tem um outro que o pessoal esqueceu que eu vou colocar aqui. Uma bolsa cachaça para todo brasileiro. Tinha que existir. Na minha proposta de governo vai ter isso. Quem votar em mim vai ganhar 6 anos de cachaça para beber todo mês. Uhul! Tá aí ele comprando voto, tá? TSE. Olha aqui, TSE. Mas, peraí, a presidente do TSE ainda é Carmen Lúcia? Ih, rapaz. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, o plantão ainda não acabou, não saiam daí.